professora Evelina Maria Perdigão Silveira, professora da Universidade Estadual do Ceará, e organizadora do livro Recomece. Dos meninos na aula que falou que eram Estamos apenas ainda e aí o Libreve disse que não há nenhum ponto impedido que não possa ser embora. É que nós estamos reconfigurando ali o computador para apresentarmos já algo bem especial para vocês. Convidamos também para a mesa Laura Tavares, diretora do Centro Socioeducativo Aldaci Barbosa Mota e autora do livro Recomece. Além da Laura, nós temos a grata alegria de convidar também para compor a mesa esse artista cearense, Wanderson Petrova, arte, educador e autor do livro Recomece. Pode fazer barulho para ele aí, gente, que merece. Fabi Monteles, professor da Universidade Federal do Ceará e autor também do livro Recomece. Por favor, mesa. E também o professor da Universidade Federal do Estado do Ceará, e também autor do livro Recomece, Flávio José Campos. Nessa mesa será apresentado um vídeo e queremos, por gentileza, pedir na hora da apresentação do vídeo, especial atenção dos senhores e das senhoras. Com a palavra, a professora Evelina Maria Perdigão Silveira. Bom dia a todos, todas e todos. Bom dia. É um imenso prazer estar aqui coordenando essa mesa, na pessoa, né, na companhia de pessoas tão especiais, tão sensíveis, né, tão criativas, não só na produção de novas, né, imagens, né, mas também criativos na produção de novas ideias sobre as mesmas coisas, né? Eu gostaria, assim, de, inicialmente, falar um pouco sobre a grandeza que representa esse livro, né? Com o trabalho coletivo e o trabalho de diversos olhares. Eu queria citar aqui, rapidamente, né? Não quero prolongar, mas eu calor da emoção não me permite não falar, né? Mas queria citar aqui um grande homem que mudou a rota das nossas existências, que é Jesus Cristo. Quando ele dizia, ele trazia grandes ensinamentos, ele terminava sempre assim, tem na Bíblia, né? Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. E aqui eu digo para vocês, quem tiver ouvidos para ouvir, e olhos para ver, que ouça, que veja, que está nessas páginas, né, que elas representam, que elas dizem, né, de vidas fragmentadas pela violência, né, e pela falta de reconhecimento da existência dessas pessoas. Né? Então, essas páginas, essas imagens, essas relações, com certeza, né, falam dessas existências impactadas pela violência, né, são fragmentos de vidas fragmentadas. Né? E aqui, mas cabe a gente também olhar que ela fala de todos nós. Fala não só da vida desses jovens, garotos e garotas, né, mas falam de todos nós enquanto sociedade, construtores de uma sociedade que não cabe em todos, né? Não cabem todos, cabem apenas alguns. E eles estão ali, né? Ficam ali, no canto, desde a escola,
desde as relações comunitárias, né? Desde a falta de acesso à saúde, a todos os nãos, né, que nós, enquanto comunidade, enquanto sociedade, dizemos, né, a eles e que estamos dizendo, de fato, a todos nós, que a violência retorna. A gente pensar a sociedade, né, como um sistema, né, a gente sabe que o que damos volta. O que damos de bom, volta de bom. O que damos de ruim, volta de ruim. Né? Então, que quem tenha olhos e ouvidos, né? Que olhe e veja, de fato, o que representa, para além da beleza, que é indiscutível, né? Mas a amplitude, né? Que representa cada folha desse livro, né? Que é uma construção coletiva, né? É isso. Eu queria... E ele representa também, né? Trazendo para o tema da mesa, né? Uma socioeducação que queremos. Né? Então, um novo modo de olhar, de ver, né? A socioeducação, os nossos jovens, nossa clientela, digamos assim, né? E, ao mesmo tempo, né, uma outra proposta de intervenção de prática, né? Então, assim, eu acho que representa, esse livro diz, antes de qualquer coisa, é possível. Né? É possível ver além da violência praticada por esses jovens. A gente precisa ver, né, para além disso, mas como sujeitos de direitos, claro, e sujeitos, seres humanos que têm enormes potencialidades não trabalhadas, né, silenciadas pela injustiça, pela violência, pela exclusão, pelo racismo, sexismo, né? Tantas outras mazelas que nós, como sociedade, construímos. Né? Então, eu queria passar a palavra, né, aos nossos colaboradores, né, nossos coautores, tá certo? Que embelezaram, né, trouxeram olhares tão importantes para a gente compor, né, essa proposta, certo? Primeiro, eu queria chamar o Anderson Petrova, né, que é o nosso arte educador, uma pessoa sensível. O Anderson, quando eu olho para você, eu digo, Deus existe. Assim, eu acho que ainda tem né, pessoas excepcionais no mundo. Todos somos, cada um do seu lado, né? Mas esse menino, que é um menino, né, gente? Esse menino é sensacional. Né? E eu queria passar, primeiramente, a palavra. E teve, né, o privilégio e, ao mesmo tempo, de sabor, né, de estar, porque tudo é desafiante, diz respeito à socioeducação, quero esclarecer isso, né? Mas de estar em cada passo, né, cada segundo construído, né, deste livro e dessa proposta de socioeducação. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui. Então, minha gente, eu fico um pouco desconfortável por estar sentado falando relações ligadas a uma memória, porque o meu trabalho em si vem da ação, vem do movimento, né? E
Mas eu me sinto confortável de estar com vocês aqui. Para mim é uma honra fazer essa troca. Eu sou lá de Juazeiro do Norte, é o interior aqui do estado do Ceará. E lá vocês devem conhecer a história de Padre Cícero e também uma história bastante emblemática e perturbadora, atravessadora e ruim, que envolve uma outra relação que é de minha admiração também, assim como parte de todas as mães solteiras que moram lá no interior, e eu incluo a minha nisso, que é a Beata Maria de Araújo. Nunca houve uma história tão emblemática e tão desrespeitosa, intrínseca, assim, visceral, quanto o que fizeram com a história dela, dentro desse local de fala que eu assumo, porque eu sou de lá. O interior é uma cidade bem complicada com as mulheres, e aí eu incluo a minha mãe nela, né? Minha mãe me criou e me educou sozinha. E existem tantas coisas que me atravessam nessa vivência, até chegar no centro socioeducativo, dentro desse trabalho junto à superintendência, que é um trabalho também visceral, também atravessador. E não há como ir no centro socioeducativo da aula sem carregar algumas bagagens que me fazem ter um pertencimento e uma aproximação maior com os meninos. Eu acho que isso é a maior didática que um artista pode ter quando adentra nesses espaços. Falando do interior também, existe o meu processo de infância, quando eu ia nos campos de futebol, pertinho lá de casa, aquelas areninhas pequenininhas improvisadas, eu via bastante disso, né? E com a proximidade e a estrutura familiar que eu tive, eu entendi que o que acontece com os animais que são colocados aqui não é nada legal. Portanto, essa minha proximidade familiar me fez fazer trocas, hoje, né, com 30 anos, com pessoas que tiveram bastante ausência e entender que esse símbolo é uma relação que eu preciso fazer isso. Eu sou um conjunto de atravessamentos de tudo que aconteceu no meu eixo familiar dentro de um corpo de um homem de 30 anos. Parte do processo que vocês vão assistir é uma relação visual que eu vejo no meu dia a dia nos centros socioeducativos e também da construção sólida, sensível desse livro. Obrigado. Que ele era um pontinho perdido. E aí eu olhei para ele e disse que não há nenhum pontinho perdido que não possa ser encontrado. E essa história começa com milhares de pontinhos encontrados, tão importantes, tão diferentes uns dos outros. E é isso que faz todo o processo ser visceral, emotivo, forte e único. Em cada pontinho desse, uma esperança, uma luz que acende o jogo da vida. O trabalho contempla até de piso, o cheiro das plantas, os trilhos, que se cruzam na linha do trem e mostram caminhos. Tem dias que são incríveis, tem outros que é só exaustão. E no peito uma angústia, a palavra dom.
eu realmente não posso gostar dessa palavra. Inclusive, quando eu olho para os meninos, eles estão escrevendo, pintando, criando, confidencializando questões. A ausência da família, medo, sonhos, recomeços. Eu não posso atribuir que tudo isso apareceu. Que vocês vão ver, que vocês vão ler, no toque de mágica. Tudo que vocês verão aqui, a cidade, as casas, o mar, tem uma narrativa vinculada à história de vida de todos os meus alunos. Meninos e meninas, abrem o coração aqui e clamam por um futuro melhor. Com medo, cansados, mas estão aqui. E tudo aqui é humano. Na gaiola quebrada encontro. Das gaiolas onde passei, encontrei um passarinho, bem distinto. Ele costumava sonhar a voar, metade das tardes, e ele falava sobre voos livres, sobre o céu que costumava olhar pela janela de uma porta onde descartavam todo o lixo do viveiro. Era um viveiro fechado, onde éramos obrigados a voar a tarde toda, para que no fim fôssemos soltos e voltássemos aos ninhos de onde viemos. E no outro dia, tudo se repetisse novamente. Mas todas as vezes que esse passarinho saía, ele picava algum tipo de planta. E toda vez que queria o mundo ver o voo mais bonito, o fazia travar no chão. Eu reconheceria em qualquer lugar um espírito daquele que em sua plenitude não conseguia se revelar. E era frustrante. Sempre conversarmos sobre sair do viveiro. Mas nunca era uma boa opção. Pois todos prometiam comida e proteção, ao mesmo tempo que nos trancavam dentro daquela gaiola. Conversamos como o céu era bonito, e como fazia falta cantar e saltar de lugares altos e sentir o vento bater no corpo. Eu tenho muitas histórias das tardes que passei com esse passarinho, ao qual deixou marcas muito boas em minha alma, mesmo estando em um lugar onde se formaram cicatrizes dolorosas. Espero o dia em que todos eles cantem em um só coro a beleza do voo. E se ontem você foi um caçador de passarinhos,
seja hoje um destruidor de gaiolas. São memórias, já foi. O ensinamento disso a gente guarda aqui, ficou em prática. É isso. Bom, eu já guardo muito segredo. Como psicólogo, eu já guardo muito segredo, então as coisas que eu posso não guardar, eu não guardo. Laura disse, passa, que eu não tenho condição de falar agora, não. Então, chamo a palavra, eu sou Babi Converes, né, professor da Faculdade de Direito da Educação, perdão. Direito, né? Esse microfone está com barulho. Posso usar você? Bom dia. Bom dia a tudinho, como diz o nosso reitor, né? Esse tudinho está todos e todes, tá? Bom dia a tudinho. Eu queria pedir licença, antes do mais, para quebrar o protocolo, professora Raquel. Eu gostaria que sentasse aqui do nosso lado, entre nós, uma jovem sócia-educanda, de preferência parda. Pode ser, professora? Professor Vitória, vem. Se pode, por isso que eu perguntei. Você está sempre. Pode ser? Se não implicar em riscos para ninguém, né? Gostaria muito. Porque tem um princípio que nasceu com as pessoas que têm, né, portadores, né, dizem, pessoas com deficiência, que eles dizem assim, nada sobre nós sem nós. E esse princípio, que é lá de 2007, se estendeu para o mundo inteiro, para todas as pessoas que, de alguma maneira, todos os coletivos que estão em processo de luta por reconhecimento, por espaço, tá? Muito grato por sua presença. Como é teu nome? Vitória. Eita, que nome, né? Diz tudo. Grato, tá? Então, eu peço licença a você, Vitória, que representa os principais sujeitos desse processo todo. Peço licença aqui, né, a professora Raquel, organizadora desse evento, com a sua equipe, as autoridades que estão aqui representando as instituições, você da plateia, esta mesa tão nobre, né, tão importante. Eu me sinto assim muito pequeno diante de algo tão grande e fico me perguntando por que me convidaram para estar aqui, por que você me convidou para dizer alguma coisa nesse livro. Eu não sou da área do direito, mas talvez por conta dessa amizade de que a gente vem construindo também algumas coisas juntas. Eu trabalho com povos originários aqui no Ceará há umas 3 décadas, meu trabalho aqui na universidade tem sido esse, trabalho de pesquisa, de pós-graduação. Então, também lutar aqui dentro dessa universidade, na Universidade Pública Brasileira, para que os povos indígenas também possam entrar pela porta da frente e serem protagonistas de um processo de transformação das universidades brasileiras, né? Porque essa universidade brasileira, pública, ela é território, mais do que ninguém, dos povos originários que estão aqui. E nós precisamos transformar essas nossas instituições para que elas se deem conta disso, de que o conhecimento não é diletantismo, não é qualquer viagem, não é publicar qualquer coisa, não é ensinar qualquer coisa. O Foucault ensina para a gente, quando ele diz assim, para que serve o saber? O saber serve para cortar. Cortar o quê? Cortar aquilo que desumaniza, que apequena, que menoriza, que subalterniza, que diminui a nossa potência de sermos humanas, de sermos humanos. Então, esse é um momento aqui em que o saber, o conhecimento,
o direito, representado aqui nessa faculdade, nessa instituição, que forma os operadores do direito, lançar esse livro hoje aqui, produzir esse livro com tantos sujeitos, com artistas como você, com diversas professoras e professores e operadores, o direito é muito simbólico, e de outras áreas, né, do conhecimento. Eu fiz aqui um pequeno roteiro que eu já me perdi, mas eu vou terminar já. Eu quero dizer só que eu tive assim, a grata honra de receber o convite para escrever um capítulo sobre direito ao desenvolvimento. E logo que eu ouvi essa palavra, né, desenvolvimento, inevitavelmente eu me dei conta que essa palavra ela faz parte de uma visão produzida no final do século XIX, por essa sociedade moderna, de que supostamente nós estamos assim numa fase de evolução, de desenvolvimento, né? Mas é preciso a gente lembrar que por trás dessa palavra existe uma certa visão que veio exatamente dessas tendências naquela época liberais, hoje neoliberais, que a gente precisa olhar assim com um olhar mais refinado, né? Mas eu chego lá rapidinho. Eu quero dizer para vocês assim, da honra que para mim foi poder participar desse livro, porque eu vi e vejo, Vitória, nessas linguagens artísticas, não é, um apelo muito claro para todas e todos nós que de alguma maneira estamos envolvidos, né, com a luta em favor desses coletivos aqui no Brasil, no Ceará, no Brasil e no mundo, né, que buscam ainda hoje espaços, né, escuta, a efetivação de direitos que às vezes estão nas constituições dos países, estão nos tratados internacionais, mas que não se efetivaram ainda nas sociedades. É o caso do direito das crianças, adolescentes e jovens desse país. Então, as linguagens artísticas são uma dessas linguagens que possibilitam a gente escutar a essas jovens e jovens expressarem efetivamente, né, seus anseios, seus desejos, seus sonhos, suas potências de vida. Então, esse livro está permeado disso. Quando eu, entre outras expressões, né, me deparei com isso aqui, né, com essa jovem, com uma máscara durante a pandemia, sim, mas tem outro significado muito mais forte, né? Help-me, né? Salve-me, socorra-me, isso me tocou profundamente. E as lágrimas delas ainda hoje me tocam. Talvez se ela tivesse escrito como escreveu numa redação, que me tocou também, não me dissesse tanto, né, com esse tipo de expressão. Toca profundamente a gente, porque essas linguagens artísticas, elas conseguem penetrar na mais importante víscera, eu disse ontem na banca de doutorado, né, que a gente estava junto aqui, Raquel, por coincidência, uma temática muito semelhante a essa, que era de crianças, jovens, adolescentes em situação de rua, né? Então, as linguagens artísticas possibilitam a gente se conectar e possibilitam também a elas e eles se expressarem. Tá? Então, para mim, assim, é importante a gente ver as linguagens com que esses sujeitos estão falando, estão se expressando. Tá? Então, tem uma relevância enorme. E é uma expressão da interculturalidade. A gente fica falando interculturalidade aqui dentro da universidade. As linguagens artísticas são profundamente potencializadoras da vivência dessa interculturalidade. É preciso falar a linguagem delas e deles. Se nós quisermos fazer alguma coisa, não tem como pensar a efetivação de direitos sem sermos interculturais. Sem buscarmos efetivamente, não escutarmos a partir das nossas linguagens, sabe, desse mundo daqui de dentro, mas escutá-los na forma como eles têm para falar para a gente, né? E, finalmente, mais uma vez, eu concluo, assim, dizendo que o desafio que se coloca hoje aqui para mim, nesse momento, do lançamento desse livro, eu já sou sexagenário, fiz esse ano, 60 anos. Né? Daqui a pouco estaria de tempo de já também me aposentar e fazer outras coisas na vida, mas
eu tenho a sensação ainda de que a gente está longe, de transformar essa coisa aqui do conhecimento, essa casa de produção do conhecimento, em um lugar assim, mais relevante na luta desses coletivos indígenas, né, jovens, crianças, situação de rua, no sistema, né, principalmente nesses derradeiros anos em que a gente deu um espaço para trás nessa sociedade. Né? Então, estamos tentando recuperar o tempo perdido. E aí é muito importante que a universidade, fala a partir desse lugar, também professor atualmente da Faculdade de Educação, é muito importante que nós consigamos fazer com que a universidade pública brasileira seja mais do que uma parceira, uma aliada, realmente assim, uma instituição, né, focada em produção de conhecimento, ensino, pesquisa e extensão, para resolver o principal problema da sociedade brasileira, que está na raiz dos problemas do sistema socioeducativo, que é o problema da desigualdade social. Não existe nenhuma outra prioridade política, econômica, social, científica desse país. Não tem outra. Todo conhecimento, todo ensino, toda pesquisa, toda instituição, ou se volta para isso, ou nós não estamos cumprindo o nosso papel institucional como Universidade Pública Brasileira. Certo? Ou a gente resolve isso nessa sociedade, ou nós vamos ter que adiar por quanto tempo os sonhos e o direito dessas crianças, jovens, adolescentes terem realmente, não é, poderem ter felicidade, poderem ter um mínimo de qualidade de vida. Né? Então, agradeço a escuta de vocês, desculpem também a função de ter me pedido, mas é porque essas questões não me tocam intelectualmente, né? Só, elas me tocam como um ser pessoa também. Obrigado. Feliz Natal para nós. Gratidão, professor Babi Confere, pelas palavras mobilizadoras, né? Seja escutado um apelo que toca o nosso coração. Professor Flávio José Moreira Gonçalves. Estava o nome aqui com ele. Sejam suas palavras agora conosco. Bom dia para todo mundo. Vou fazer como o Babi. Está tudo lindo, nós tudo lindo. É um prazer imenso poder falar para vocês todos e todas desse evento tão importante, organizado aqui pela CES, pelo Nudijus, né? E também falando para os nossos participantes do 2º Congresso Internacional de Pesquisas em homenagem aos 120 anos dessa Faculdade de Direito, aos 150 anos do Tribunal de Justiça e aos 50 anos da Universidade de Fortaleza. E em memória do grande constitucionalista, do professor Paulo Bonavides. Né? Saúdo aqui a mesa na pessoa da professora Laura Tavares, diretora do Centro Socioeducativo Aldaci Barbosa Mota. Eu devo dizer para vocês algo que vocês já sabem. Vocês, jovens, crianças, adolescentes, são e devem ser prioridade absoluta. Isso está na Constituição da República. Né? E a Corte Interamericana de Direitos Humanos, um tribunal importantíssimo, reconheceu o direito ao desenvolvimento humano, o direito ao desenvolvimento de um projeto de vida como um direito humano. Então, todos vocês, todos nós, temos o direito irrecusável e inegável a desenvolver os nossos projetos de vida, quaisquer que sejam esses projetos de vida. Eles não têm que se enquadrar nos sistemas. Os sistemas é que têm que se adaptar aos projetos de vida das pessoas que estão vivas. Os sistemas não estão vivos.
A vida não é um sistema. A vida é muito mais complexa que um sistema, né? Falar de coisas complexas significa dizer falar de coisas que são tecidas juntas, né? Eu me senti bastante contemplado já pelas falas do grande artista Anderson Petrova, pelo vídeo que foi exibido aqui, muito tocante. Eu estudei em escola pública, né, do grupo escolar Dr. Manuel Carlos de Gouveia, do Iguatu, interior. Eu estudei no Centro Educacional Rui Barbosa, com o colégio da SENEC, com o colégio de escola comunitária. E quando recebi o convite honroso da professora Raquel, que é uma pessoa pela qual eu tenho o mais profundo respeito e admiração, uma colega que desenvolve um trabalho espetacular, para participar, colaborando com um pequeno texto deste livro tão belo, tão justo e tão valorizador da pessoa humana, eu me senti bastante tocado, né? E percebi nas redações de vocês, jovens, uma grande preocupação com a igualdade. Preocupação essa que se refletiu na fala do professor Babi Fonteles. Vou chamar assim Babi porque é para não ser conhecido, né? Então, eu tenho também uma grande admiração pelo trabalho de todos vocês. Eu achei o livro ficou muito lindo, muito bonito. Raquel foi muito feliz na mesa anterior, quando falou de 3 palavras importantíssimas, né? A beleza, a justiça e a humanidade, a valorização da pessoa humana, né? Realmente essas 3 coisas devem estar no cerne de todas as nossas ações. Eu quero dizer que eu me sinto honrado e foi um prazer, uma alegria participar deste livro, tendo vocês, jovens, como coautores. Cabe que cada um de nós possa ser o coautor da sua própria existência. E que cada um de nós possa desenvolver seus projetos de vida, quaisquer que sejam eles, sem interrupção de quem quer que seja. Porque para isto Deus nos fez, para aqueles que acreditam. Para isto nós estamos na natureza. Como diria Aristóteles, para a felicidade. A palavra grega que ele usava, né? Eudaimonia, né? Para a vida boa. Nós nascemos para a vida boa. Para ter uma boa vida. Ninguém nasceu, e aí o Anderson Petrova está perfeito na apresentação que fez aqui, ninguém nasceu para ser engaiolado. Todos nós nascemos para a liberdade. Todos nós temos o direito à igualdade. Todos nós temos o direito ao desenvolvimento de um projeto de vida. Nenhum Estado, nenhum poder, nenhuma tirania pode nos negar isso. Precisamos, é claro, fazer a nossa parte, assumir a nossa responsabilidade. Todos nós somos corresponsáveis uns pelos outros. Ninguém está isento de responsabilidade. Aqueles que decidem, aqueles que executam as decisões, aqueles que legislam, que elaboram as leis, e aqueles que educam, que somos nós professores da vida. Nossa responsabilidade é imensa, gigantesca. Né? Então, que a gente possa fazer desse dia não só o lançamento de um livro e uma solenidade acadêmica, mas um compromisso de vida com o projeto, com o desenvolvimento dos projetos de vida desses jovens, dessas jovens. Uma sociedade, eu dizia no outro painel deste evento, uma sociedade ela se conhece pelo grau de compromisso com a pessoa humana, principalmente com aqueles que são mais vulneráveis. O patamar civilizatório de qualquer sociedade se mede por isso. E nós devemos manter esse compromisso. Muito obrigado. É um prazer e uma honra por participar desse painel, aliado com tanta gente. Obrigada. E com a palavra. Laura Tavares, diretora do Centro Socioeducativo, Aldaci Barbosa Moça. Todo mundo está bom? Ah, não, faltou a Francisca Vitória falar. Gente, bom dia. Olhando aqui o relógio, tentando cumprir o nosso tempo. Mas primeiro eu queria dizer gratidão. Muito obrigada, professor
delegada doutor Rubens, caminhamos junto com o Antônio Bezerra. Doutora Antônia, nos conhecemos desde 2014 no CRES do Conjunto Ceará. Já vai fazer 10 anos. Se olhar para o lado de cá. Muito obrigada. Superintendência de Atendimento Socioeducativo, que me acolhe há quase 7 anos, junto de vocês. E a gente acredita nessa caminhada, dessa unidade que é formada por todo o universo coletivo. E aí, no extremo das cadeiras que estão aí acima, todos os meus colegas diretores e diretoras do centro, seja Fortaleza, seja interior, todas as técnicas, assistentes sociais, eu sei que isso aqui já foi falado também, mas é necessário fortalecer novamente, assistentes sociais, psicólogas, pedagogas, os coordenadores de segurança, socioeducadores, socioeducadoras, coordenadoras administrativas, professoras, professores, nossos adolescentes e adolescentes, meninos e meninas. Eu queria que rapidinho os nossos meninos ficassem de pé, para que a gente pudesse aplaudir todos eles, porque a obra é linda, porque nasceu deles. Eu gostaria que a gente aplaudisse. Minha coordenadora de curso de pós em Direito da Criança e Adolescente na Estadual. Professores queridos, prazer em conhecer vocês. Já estou aqui emocionada e aqui mergulhada, por isso que fiquei passando a palavra, questão de emoção humana. E para além de um colega de trabalho, um amigo dessa caminhada longa. Não é fácil. Falar de socioeducação não é fácil. Quando eu fui observar, eu já vou também fazer esses 10 anos dessa caminhada socioeducativa, com essas vidas, essas pequeninas vidas que caminham entre nós. Às vezes a gente pensa que a gente leva os adolescentes conosco, né? Garanto a vocês que eles levam e elas muito mais a gente. Porque quando a gente se encontra com eles no meio da rua, a primeira coisa que a gente escuta é: Tia Laura! Eu digo, menina, fala baixo. Não, Francisca Vitória. E é sempre muito forte que falar. Eu me chamo Laura Maria, neta da professora normalista Laura, que não está mais ao meu lado, mas continua me guiando. Neta de Maria, analfabeta, como a gente costuma dizer no Ceará, de pai e mãe, mas que foi muito linda, os ensinamentos que me deu. E sou mãe de 3 pessoinhas, só tem 30 anos, já estou com 43. Nossa Senhora, não essa foto não, mas deve passar. Passada, professora, eu sou mãe de João, de 10 anos, mãe de Pedro, de 22 anos, e mãe de Maria Vilani, de 67 anos. E quantas mães nós acolhemos nesse universo socioeducativo? E aqui eu queria iniciar pela palavra chamada família. Porque quando a gente lida com a socioeducação, as adolescentes e os adolescentes só estão um pouquinho longe da família, porque passam a ser cuidados por outras famílias. E aí eu me lembro da dificuldade que cada família tem. E da inteireza que cada família se esforça para guiar os seus filhos, mesmo dentro das suas lacunas. Minha avó Maria ficava na porteira, que não tinha muro, para vender 3, 4 ovos de pata, porque naquela época, às vezes, era muito mais pata do que galinha, para poder a minha mãe sair para a escola para estudar. Porque hora tinha comida, hora não tinha. E não é nada diferente, porque às vezes, para mim chegar na minha escola, sabe, Vitória, eu atravessava até os 3 bairrozinhos, porque
Eu queria memorizar, porque eu já sabia que não tinha mais na escola. E é tudo tão igual. E é tudo tão próximo. E é tudo tão partilhado. E estar sentado do lado do Petrova, nesse momento, do lançamento, né, professora Raquel, do segundo livro, me remete aos momentos que nós partilhamos das oficinas, das imagens do primeiro livro. Do quanto que os nossos e as nossas adolescentes tiveram que revisitar a sua própria escrita. Porque revisitar a sua própria escrita é se revisitar. Então, por isso que eu pedi para os meninos ficarem de pé. Porque eles são os verdadeiros íntegros e completos autores dessa linda obra que foi complementada por todas as mãos e os corações de tantas pessoas que estão aqui. E por que eu falo mãos e corações? Para além da linha necessária, importantíssima da vivência acadêmica, dentro desse livro, nós temos vidas, nós temos sonhos, nós temos necessidades, nós temos precariedades. E isso é necessário ser visto por todos nós, por todos os olhos. E ser chamado a falar de direito à alimentação, quando a professora Raquel, a professora Eveline vieram com esse desafio para mim, a primeira coisa que eu pensei, eu sou superintendente de Jocomassa, é que não é só a fome de alimento, né, que a nossa juventude, que a gente cuida, todos os centros têm. E isso está escrito um pouco nas minhas palavras. A nossa infância, a nossa juventude tem fome de sonhar, fome de crescer, fome de se sentir seguros e seguras. Tem fome de se sentirem amados e amadas, protegidos e protegidas. Não é só a fome de querer mais um pão. Como a gente escuta nas assembleias, né? Não, turma, dá para aumentar mais um pão aí no café? Mas o que é que significa esse pão? Esse pão significa, eu tenho fome de buscar fazer uma nova trajetória na minha vida. E somos nós, nesse coletivo imenso, nessa imensa terra que precisa ser arada, que oportuniza a nossa juventude a saciar essas fomes. Me façam lembrar que muitos adolescentes, ou a grande maioria, só passam a ter acesso a serem atendidas por uma assistente social, por uma psicóloga, por uma médica, por uma enfermeira, quando adentram os centros socioeducativos. Nossa juventude, em sua grande maioria, só tem acesso à justiça, a dialogar com a defensora, com o defensor, a dialogar com uma promotora, um promotor, a ter acesso a vocês, juízas de direito, quando chegam no centro socioeducativo. E aí eu vou no mais fio. Aquele menino de 17 anos ganhou o primeiro bolo de aniversário dentro de um centro socioeducativo. E a gente precisa ter sensibilidade, humanidade, para além da ética, para além do conhecimento necessário, para além de todo esse arcabouço de normativas que regem, sim, de uma maneira muito brilhante o nosso trabalho, que nos guiam. Mas a gente precisa entender que o afeto afeta e que a socioeducação que a gente precisa continuar realizando seja uma socioeducação humana. Seja uma socioeducação de que aquele menino, aquela menina não está fora da sociedade, porque dentro de um centro socioeducativo há uma sociedade linda, caminhando e trabalhando.
E aí eu estendo para aquelas profissionais que fazem alimentação, para os profissionais que lavam as roupinhas que eles vestem, para os profissionais que com muito cuidado levam e trazem para uma audiência, para os profissionais na sua essência, 24 horas que guiam a nossa juventude, chamados socioeducadoras e socioeducadores. Todos nós. Falar de direito à alimentação remete à fome, mas remete não só à fome de ter um pratinho cheio de comida, que quando a gente limpa o prato, pede um pouco mais, mas é falar da fome de se sentir uma criança com direito de criança, um adolescente com direito de adolescente. Então, aqui eu deixo a minha gratidão, a minha emoção e o meu pedido. Continuemos com essa força motora voltada para a nossa juventude, a fim de vê-los eles complementando os seus sonhos, arando suas terras com o nosso suporte e com a nossa alegria de vê-los ultrapassar essas grades, essas gaiolas, como o próprio Rubem Alves diz. Voem, alcem os voos de vocês. Nós estamos aqui para dar todo esse suporte. Obrigada. Gratidão à mesa, todos da mesa, a pessoa, a professora Laura Tavares, a pessoa, nosso querido artista plástico, Anderson Petrova, o professor Babiton Pérez, professor da Faculdade de Educação da UFC, o professor Flávio José Moreira Gonçalves, professor aqui da UFC, da Direito, Francisca Vitória, sócio-educanda, e eu gostaria nesse momento de fazer, né, uma segunda ocasião em que os adolescentes e adolescentes, né, os garotos e garotas possam entregar os livros para as pessoas da banca, né, dentro de um ato simbólico de troca de saberes e de vivências, né, tão importantes para a construção do diálogo, né, entre esses setores da nossa sociedade. Em nome da professora Evelina, que coordenou essa mesa, nós queremos convidar as mesas, os componentes da primeira mesa que pudessem subir aqui para fazermos o registro, por favor. Nosso superintendente adjunto. Todos aqui à mesa, pode ficar de pé, por favor, a mesa aqui, para fazermos o registro de todos nesse momento importante. Aqui à frente, só que eu subi um degrau aqui mais, por favor. Fazemos o registro do seminário, a socioeducação que queremos, que comece o lançamento desse belíssimo livro, desse belíssimo trabalho, produzido às mãos perfeitas. Senhoras e senhores, aqui estão alguns dos personagens que trabalham para o melhor do povo do estado do Ceará e merecem uma salva de palmas do fundo do coração.
registro aqui com o recebimento dos nossos jovens de uma edição dos livros aqui, por favor. Pedindo só que não haja registro de fotos, tá? Por favor, só para nosso arquivo interno. Ok? Aqui à frente, por favor. Professor Eveline, vem à frente da mesa para poder aqui, eu registro com os nossos jovens, entrega dos livros, por favor. Isso. Aqui, nosso artista, gente. Olha, eu vou lhe falar uma coisa, né? Essa gravura tão linda. Espetáculo, né? Espetáculo, né? Espetáculo. Aqui, pode descer à frente da mesa, por favor. Aqui desse lado aqui, tá? Aqui tá bom. Isso. Podemos, em nome do governo do Estado do Ceará, das CEAS, da Academia, que é a Universidade Federal do Estado do Ceará, aos professores, doutores, a todos os colaboradores, muito obrigado por esse trabalho magnífico, a edição deste livro. Muito obrigado, do fundo do coração, por essa contribuição à sociedade cearense. Hoje é sexta-feira e que todos possam ter um final de semana abençoado. Muito obrigado a todos.